Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais uma meditação de Jesus ressuscitado no meio de nós. Irmãos, o tema de hoje é muito bonito porque vem falar ressuscitando a fé. Muitos de nós estamos perdendo a fé, muitos no mundo estão perdendo a fé, e esse tema, ressuscitar a nossa fé. Ressuscitar em acreditar em algo. Fé é acreditar. E o tema, ressuscitando a fé, é tirado do texto de hoje do Evangelho do dia, João capítulo 3, do versículo 16 em diante. O autor traz isso para nós hoje. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse texto é um dos textos mais conhecidos entre a conversa de Jesus com Nicodemos. E nós vemos Jesus ele falar: quem não nascer da água ou do Espírito. Nós viemos meditando isso, a igreja, na sua sabedoria, vem meditando isso nesses últimos dias no Evangelho. E o autor lhe traz para nós também esta meditação. E aqui, nesse livro, 40 dias com Jesus ressuscitado, o Senhor lhe quer falar conosco cada dia, ressuscitando algo em nós, ressuscitando sinais, ressuscitando promessas. Ele vai ressuscitando em nós e hoje Ele quer ressuscitar em nós a fé. Ele quer ressuscitar algo em nós que nós perdemos, que nós deixamos morrer. O texto de hoje nos traz a afirmação de Jesus que nos parece estranha. Ele diz: quem crê já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Se não fizermos uma leitura espiritual do que Jesus disse corretamente, corremos o risco de cometer uma heresia. Quando o ser humano pecou lá no Éden, dando origem ao pecado original, imediatamente se tornou um ser condenado. Sim. É por isso que a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, diz: aquele que peca é do diabo. Em algumas traduções diz: aquele que peca alia-se ao demônio. Mesma coisa diz São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O Senhor rasgou o domínio das trevas. E continua dizendo que havia um documento que nos condenava. Se João diz: aquele que peca é do diabo, e Paulo diz que o Senhor rasgou o domínio das trevas e que havia um documento que nos condenava. Portanto, antes de Jesus se encarnar para nos salvar, por causa do pecado original, nós já estávamos condenados. Seria então uma autocondenação? Não foi Deus que condenou o ser humano. O ser humano quis, em sua liberdade, sair da presença de Deus e se apresentar ao diabo. No Antigo Testamento inteiro, Deus fala através dos sinais da natureza. Os animais eram sacrificados, os rituais eram cumpridos, mas o ser humano não tem acesso à face de Deus. Porque sem santidade ninguém vê a Deus. Jesus diz que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único e amado Filho unigênito para nos salvar. Jesus está falando dele mesmo, que não foi enviado para condenar o mundo. Até porque acabamos de aprender que, na verdade, o mundo já está num estado de condenação. Ele veio para salvar o mundo, para resolver o problema. Se nós pegarmos os documentos que falam, como ele trouxe aqui os capítulos que já falam, o mundo já estava condenado, o mundo jaz do inimigo. Então, Jesus ele veio para resolver esse problema, para nos libertar. Ele não veio para condenar, porque nós já estávamos condenados, mas ele veio para nos resgatar. Como ele fala, aqui vai trazer para nós, no Calvário Jesus destrói os poderes do diabo, Satanás já é vencido no Calvário. Jesus também apaga a nossa dívida gerada no pecado. Pelo pecado, ele se encarnou a fim de assumir a nossa natureza humana e apagar
a mancha do pecado. Se nós vermos a palavra que Jesus fala, né, está consumado, tetelestai no grego, está pago. O que nos condenava está pago. Jesus pagou no alto do Calvário, no alto da cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Portanto, o véu que nos separava não separa mais, o documento que não nos condenava foi rasgado. E se aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, estaremos livres. Agora sim estamos entendendo o que Jesus quis dizer. Crer em Jesus será salvo, pois só há um único Salvador, só um único Jesus que salva. São Pedro diz que não foi com ouro e nem prata que Jesus nos libertou, mas com a cruz, morte e ressurreição. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 23. Quando Jesus diz que aquele que crê será salvo, ele está dizendo que a pessoa que crê abraça a única possibilidade de salvação, pois não há outra. E porque ele disse que quem não crê está condenado. Por que ele disse isso, né? No caso, não seria um castigo por não ter desejado crer, até porque temos liberdade de aceitar ou não, crer ou não. O detalhe é, só há uma obra de salvação, que é Jesus. Quem não abraça essa obra automaticamente volta ao estado de condenação. Jesus está sendo claro em dizer que não veio para condenar, e não deve condenar aqueles que não crê. Ele só está explicando que de condenados já éramos. Deus nos deu uma única e exclusiva oportunidade. Então, irmãos, quando não aceitamos a salvação, não aceitamos Jesus, não aceitamos aquilo que Ele fez para nos salvar, já estamos condenados. Nós voltamos ao estado antigo de condenação do mundo. Então aqui o Senhor fala que Ele quer e Ele deseja a cada um de nós a salvação. Quem são os que rejeitam e quem não crê são condenados? Os primeiros são os pagãos. Os dias são maus. São João fez questão de dizer o mundo já nas trevas e que o maligno é o príncipe desse mundo tenebroso. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz ao Pai quem roga pelo mundo, que não roga pelo mundo. Jesus não está falando do mundo como criação de Deus, mas do mundo mau, dominado pelas trevas. Portanto, este mundo é pagão. Perdeu todas as suas virtudes, viveu como um animal capaz de cometer as piores atrocidades, sem culpa, pois rejeitou e rejeita a Deus. Zomba do sagrado, faz piada, expõe o evangelho ao ridículo. Se as pessoas que vivem assim não abraçam a fé, se condenam por rejeitar a obra salvífica que o próprio Pai preparou. Assim estamos no meio de uma multidão que vivem e andam, falam, se comportam como condenados. Isto é muito triste. O céu é o destino dos que morrem na graça, buscam incansavelmente a vida santa. O purgatório é aqueles que tentam muito e falta pouco, concluirão a purificação lá, mas têm a salvação garantida, já que não quer e não crê, nem tenta viver os desejos da carne, terá um destino ao inferno, que é o salário dos que se condenam. No inferno há choro, ranger de dentes, um fogo devorador e enxofre. Nesses tempos de misericórdia, Deus está dando à humanidade uma chance, como a do bom ladrão, que aos 45 do segundo tempo olha para Jesus e crê. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele não veio condenar o mundo. Lembra? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1033, diz que o estado da autoexclusão é a pessoa quem rejeita a misericórdia. Então nós vemos muitos estão rejeitando. Não é Deus que condena, mas nós nos autocondenamos em não crer. O segundo são os apóstatas. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 2, dizendo que a vinda do Messias primeiro deverá vir, antes da segunda vinda do Messias, deverá vir uma apostasia. O que é uma apostasia, né? É o esfriamento, é a negação da fé. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675, diz que passaremos por uma grande
prova final que abalará a fé de muitos crentes diante da manifestação do anticristo. Pessoas que já tinham abraçado a fé deixarão de crer e preferem voltar ao estado de condenação. O que viviam antes, como o cão que voltou ao vômito, Provérbios 26:11. Por exemplo, quando diz o cristão entra na faculdade ou na universidade, nasceu no fruto da oração dos pais, foi criado na fé, educado na doutrina, cumpriu todos os sacramentos e começando a estudar agora diz que o demônio não existe, que não acredita mais em Deus, fala mal da igreja, aprendeu meia dúzia de aulas, coisas deturpadas e apostatou da fé. Jesus diz que se conhece a árvore pelo fruto. Maior prova de que essas pessoas estão erradas é que começam a beber, usar drogas, defende a legalização das drogas, da maconha, mata a aula, pratica sexualidades regradas, o alto estilo de vida, o comportamento de quem está perdido torna-se um pavor a favor do aborto e assim vai. Não somente apostatou da fé, mas abraçou o mundanismo, desenvolveu ao viver assim, viver como os pagãos. Daí é fácil mesmo dizer que não acredita em Deus, para que a consciência não acuse os seus atos. A apostasia pode acontecer na troca de religião, como Mateus 24. Jesus falou que haveria uma apostasia tão grande que as pessoas iam inventar doutrinas, fábulas, filosofias de vida, ajustando mestres para si e se afastando da sã doutrina. Pessoas trocarão a fé cristã da Igreja Católica por doutrinas de demônios. Seguirão como se fosse normal práticas proibidas pela Bíblia e pela doutrina. Trocarão a fé pelo dinheiro, pelo poder. Venderão até a própria alma, se caso for. Adorarão a si mesmo num culto de autoidolatria, obstinado sucesso ao prazer, sonhos e projetos. Irmãos, aqui nós vemos, o autor ele foi bem claro, só há um mediador de salvação, só há um que salva, é Jesus Cristo, não tem outro. Ele que pagou o preço por nós no Calvário, ele que rasgou o documento que nos condenava, mas aqui ele também traz para nós. Jesus, ele fundou uma igreja, Mateus 16:18, ele fundou a sua igreja. Ele fundou sim a sã doutrina, ele ensinou aos apóstolos a sã doutrina que é nos passada desde então. Há 2000 anos nós vivemos essa sã doutrina e nesse esfriamento da fé, nesta apostasia, o autor traz aqui para nós que, como está escrito em Mateus 24, em 1 Timóteo 4, vai falar que inventarão doutrinas, fábulas, filosofias de vida, ajustando mestres para si, afastando das sã doutrinas. Irmãos, o que vemos hoje neste mundo é isto. Vemos muitas pessoas ajustando doutrinas para si. Eu não gosto, não entendo dessa maneira, então funda a sua própria denominação, funda a sua própria igreja, se denomina igreja. Eles fogem da sã doutrina, da fé, do que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Nós estamos vendo esse esfriamento, ajustando para ele a sua própria autoidolatria, o alto, eu sei o que é verdade, eu denomino o que é verdade, mas o que a verdade é Jesus, o que ele ensinou, o que ele deixou para cada um de nós. E muitos estão perdendo a fé, aceitando as drogas, aceitando o mundanismo. Irmãos, nós como defensores da fé não podemos deixar esse mundanismo entrar na igreja. E é o que o Senhor fala para nós, que Ele quer resgatar esta fé, de nós acreditarmos que Ele nos salvou, que Ele vai nos salvar. E aqui o autor ele vem trazendo para nós, importante lembrar que as pessoas que batizadas na Igreja Católica abandonam a fé e rebatiza, cometem um pecado muito complexo chamado perjúrio, que seria uma blasfêmia, a negação do primeiro batismo. Alguns também se apostataram da fé sem sair do meio. Continuarão na igreja, porém, não professando a mesma fé, a fé por inteiro. Já não concordam com as várias coisas, alguma delas tratada por anos e anos, através dos concílios, encíclicas, documentos, dogmas,
por papas, santos, doutores, por pessoas que deram a vida em defesa desta fé. Agora alguém simplesmente diz que não concorda com o que a igreja professa. Como se a igreja fosse uma democracia onde votamos, damos opiniões após mais de 2000 anos de história. Irmãos, aqui é muito importante, porque quando Jesus ele deu a Pedro a chave, ele deu o poder de ligar e desligar. Ele deu poder a Pedro de ligar no céu, desligar. Ele deu a chave, ele deu a autoridade a Pedro. Irmãos, quando ele dá essa autoridade, ele tem a autoridade de fazer documentos, orações. Ele tem esta autoridade. Pedro tem essa autoridade. Hoje, o nosso Pedro, o Papa. Infelizmente, nós estamos sem este Papa na cátedra de Pedro hoje. Falecimento do nosso Papa Francisco. Mas daqui a algum tempo já estará outro lá. E ele tem essa autoridade que foi lhe dada. Assim como Jesus fala, toda a autoridade que foi me dada, eu também lhe dou. Para quê? Para que nós guardemos a fé que ele ensinou, irmãos. Isso é importante. Eu quero trazer aqui, ressuscitando a fé, porque Jesus deu a autoridade. Ele deu a autoridade da igreja ligar no céu. Se ele está ligando uma oração como a Ave Maria, ele está ligando e ele tem a autoridade de ligar isso. E também tem a autoridade de desligar. Jesus disse que a fé sem obras é morta. Não é um sentimento, não é um arrepio, uma lágrima, um bem-estar. A fé é um dom de Deus, infundido em nós através do batismo, para nos dar a capacidade de crer nas verdades reveladas e na convicção, uma certeza, uma adesão pessoal a respeito da salvação. Como professar a fé da igreja em dizer: como que você professa a fé, mas fala que é a favor do aborto? Que a mulher tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Defender a ideologia de gênero, que é a pena de morte, seria uma solução para tanta gente que não presta. Que cada um tem direito de se casar quantas vezes quiser, porque merecer ser feliz não há pecado nisso? Quem não confessa há muito tempo, por gosto de confessar direto com Deus, porque para o padre também peca, é humano, apostatou da fé. Hoje temos até religiosos que não acreditam mais na Eucaristia, julgam, vai começar pela casa de Deus. O julgamento, a palavra de Deus fala em 1 Pedro 4,17, vai falar que o julgamento começará pela casa de Deus, dentro da igreja. Quando Jesus voltar, ele vai nos julgar primeiro, irmãos, porque há muito foi dado, muito é cobrado. O Senhor deu para nós todos os sacramentos, os 7 sacramentos estão na igreja católica. Nós temos a Eucaristia, nós temos o batismo, a crisma, nós temos todos os sacramentos do matrimônio, da ordem. Irmãos, olha quão importante, e o julgamento, a palavra fala para nós em 1 Pedro 4,17, que o julgamento começará dentro da igreja. Levantamos pela ressurreição, pela nossa fé. Vamos por ela até as últimas consequências, se necessário até o martírio. São João Paulo II, enquanto Papa, disse no século XX, haverá muito mais mártires na igreja do que nos tempos dos primeiros séculos. Chegou o tempo de dar a vida, com um pequeno resto, os soldados da Imaculada, rumo ao triunfo do seu imaculado coração, o coração do seu Filho Jesus. Irmãos, é hora de nós levantarmos a nossa fé. João Paulo II, ele trouxe para nós que nos últimos tempos haverá mais mártires do que nos primeiros. Se nós lermos a patrística, nós lermos os primeiros padres da igreja, os apóstolos, todos foram martirizados, com exceção a São João, mas todos os outros foram martirizados. Se nós pegarmos Santo Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, nós vamos ver, todos foram mártires, irmãos. Os mártires são sementes para novos cristãos. Irmãos, o Senhor quer ressuscitar a nossa fé, acreditar, voltar a acreditar nos sacramentos, acreditar na salvação que Jesus tem para nós. Nós temos que voltar à nossa fé, irmãos. O mundo está aí com as suas seduções, mas o Senhor está aqui com a salvação.
É isso que eu quero trazer para você, irmãos. O mundo está com as seduções, mas o Senhor está com a salvação. Volte a acreditar na salvação que Jesus tem para você. Volte a acreditar, tenha fé no que o Senhor tem para você.